Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Doutora Patrícia Galvão Teles, Srs. Deputados, Sr. Ministro, como é do seu conhecimento, Portugal optou no início dos anos 80, mais concretamente em 1983, pelo não nuclear. Foi uma decisão histórica e também uma decisão corajosa que determinou toda a política energética adotada por Portugal até aos nossos dias. Apesar disso, e apesar dessa opção corajosa e histórica, Portugal continua, como bem se vê, exposto às ameaças nucleares provenientes da nossa vizinha Espanha, que aqui a menos de 100 km instalou, também pela mesma altura, em 1981 e em 1983, a central nuclear de Almaraz. É uma central, como aqui já foi referido, está prestes a completar 40 anos de atividade, que deveria ter sido encerrada em 2010, mas que, infelizmente, o seu tempo de elaboração não só foi estendido até 2020, como os seus acionistas se preparam, porque isso já foi noticiado designadamente pela agência Lusa, no dia 14 de fevereiro, os seus acionistas preparam-se para, em junho, pedir uma nova prorrogação de prazo. Quando em toda a Europa se anuncia o encerramento de centrais nucleares, sobretudo das mais antigas, e a Alemanha já anunciou o encerramento de todas as centrais antes de fazerem 40 anos, a França também já decidiu, através da Agência de Segurança Nuclear francesa, que vai proceder ao encerramento de 20 centrais nucleares. Apesar de ser esta a tendência, e eu já não falo a nível mundial, falo mesmo a nível europeu, aqui ao nosso lado, Espanha, ao arrepio desta tendência europeia e também mundial, opta pela reabertura da central nuclear de Garoña e a mais antiga central nuclear espanhola e uma das mais antigas do mundo e que se encontra encerrada desde 2012. Portanto, é de facto uma situação inesperada e esta reabertura de Santa Maria de Garoña, se juntarmos a ela a construção do armazém de resíduos nucleares de que se tem falado e ainda o facto de dois dos acionistas de Garoña serem os mesmos acionistas de Almaraz, então, como se costuma dizer, 2 mais 2 são 4 e vamos ter mesmo, não haja dúvidas, a Espanha a diligenciar no sentido de prolongar a vida da central nuclear de Almaraz. Aliás, eu gostava de referir aqui que nós sempre denunciámos que a construção do aterro era apenas a ponta do iceberg, porque o verdadeiro iceberg era o prolongamento da vida útil da central de Almaraz. E é isso que verdadeiramente nos deve preocupar, porque obviamente que não se deve deixar construir o aterro, porque isso é o prenúncio do prolongamento da vida da central, mas tudo o que fizermos temos que pensar em ir mais longe. E o ir mais longe foi o mandato que este Parlamento deu ao governo português para, através das instituições europeias e através da negociação bilateral com a Espanha, proceder, diligenciar e promover tudo o que estiver ao seu alcance para que se proceda ao encerramento da central nuclear de Almaraz no fim do prazo de prorrogação, ou seja, em 2020. A verdade é que a resolução é de junho, já lá vão 9 meses, não são conhecidas nenhumas diligências do governo espanhol relativamente ao encerramento da central, e eu ponho ponto nisto porque tem que ser esse o nosso foco, porque é essa a questão principal, e pior do que isso, nós nem sabemos ainda o que pensa o Governo sobre esta questão, porque nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem o Ministro do Ambiente disseram até hoje, preto no branco, o que é que pensam sobre o encerramento da central de Almaraz. E penso que este Parlamento tem o direito de saber o que é que o Governo pensa sobre isso. Porque com este tipo de indefinições, que foi o que aconteceu em relação ao aterro, quando o Governo der por si, está confrontado com o fato consumado e a central de Almaraz será prorrogada no seu funcionamento. Impõe-se, por isso, um forte compromisso das autoridades portuguesas, uma forte mobilização da opinião pública dos dois países, nossa e também espanhola, para que o Governo de Espanha reveja a sua estratégia. Por outro lado, a indústria nuclear, em sede de direito internacional, como sabe, tem estado à margem de uma verdadeira fiscalização internacional independente. E esta também é uma questão que nos preocupa, porque eu queria lembrar que mesmo depois do acidente de Fukushima, os testes de stress das centrais foram feitos a nível nacional. Não há uma fiscalização internacional independente.
e, por isso, as questões que lhe queria colocar têm a ver com estas questões que eu acabei de referir. Primeiro, qual é a posição do Governo português sobre o encerramento da central de Almaraz? Segundo, se o Governo português vai levar ou não este assunto à Cimeira Luso-Espanhola, porque o Sr. Ministro do Ambiente disse que isso era um assunto com o Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros. Terceiro, se considera ou não que deve haver uma fiscalização e uma intervenção de entidades supranacionais na avaliação das condições de funcionamento das centrais nucleares. E se, uma vez que não há, se está disponível, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, está disponível para mobilizar a diplomacia internacional nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral.